O sol queimava sobre as planícies de Sinar. A terra estendia-se vasta e verdejante. O povo sentia-se abençoado. Viviam tempos de paz, tempos de unidade. Uma só língua os unia, uma tapeçaria de palavras e sonhos partilhados. Eram uma família, eram um só. O povo de Sinar prosperava. Cultivavam a terra fértil, criavam as suas famílias. Os seus corações estavam repletos de esperança. Mas, por baixo dessa esperança, uma semente de ambição começou a crescer. Ansiavam por mais. Ansiavam por grandeza. Entre eles, ergueu-se um líder, um jovem chamado Nimrod. Ele não era apenas um líder comum, mas alguém que inspirava todos ao seu redor com sua presença. Nimrod era forte e carismático. Sua força não era apenas física, mas também mental e espiritual. Os seus olhos continham uma chama que refletia sua paixão e determinação. A visão de um futuro diferente de todos os outros. Ele sonhava com um mundo onde todos pudessem prosperar juntos. Ele via a sua unidade, a sua língua partilhada, como uma ferramenta poderosa. Uma ferramenta para alcançar algo extraordinário. Algo que nunca havia sido visto antes. Imaginem uma cidade magnífica, cheia de vida e inovação, diferente de todas as outras. Uma cidade que seria um farol de esperança e progresso. No seu coração, erguer-se-á uma torre que simbolizaria a união e a força do seu povo. Uma torre que tocará os céus, que mostrará ao mundo o que podemos alcançar juntos. Um farol para o mundo, um símbolo de nossa ambição e capacidade. O povo ouvia, cativado. Eles sentiam a energia e a paixão em suas palavras. As suas palavras ecoavam na sua própria ambição crescente. Eles sabiam que estavam à beira de algo grandioso, algo que mudaria suas vidas para sempre. O trabalho começou. O povo de Sinar, unido num só propósito, trabalhava incansavelmente. Moldavam tijolos, misturavam argamassa. A torre começou a crescer em direção ao céu. Cada nível era um testemunho da sua ambição, do seu desejo de tocar os céus. As histórias da sua iniciativa espalharam-se. Viajantes de terras distantes chegavam a Sinar. Maravilhavam-se com a torre. Falavam da audácia, da pura vontade daquelas pessoas. Uma sensação de orgulho crescia nos corações do povo de Sinar. Os seus corações endureciam. À medida que a torre ficava mais alta, uma mudança apoderou-se do povo. A estrutura imponente parecia tocar os céus, e com cada pedra colocada, a ambição crescia. Os seus corações, antes repletos de esperança, ardiam agora de ambição. Cada trabalhador via a torre como um símbolo de seu próprio poder e capacidade. Começaram a ver-se como donos do seu próprio destino, acreditando que poderiam alcançar qualquer coisa sem ajuda divina, não estando presos a ninguém, nem mesmo a Deus. A fé que antes os guiava foi substituída por uma confiança inabalável em suas próprias habilidades. Este trabalho é infindável. Cada dia parece mais longo que o anterior. Os dias são longos e para quê? Reconhecimento? Glória? Ou apenas mais cansaço e frustração? Merecemos mais. Não apenas trabalho árduo, mas também respeito e reconhecimento. Merecemos ser lembrados, ser reverenciados. Nossos esforços não devem ser em vão. Sussurros de descontentamento começaram a circular. O trabalho era árduo. Os dias eram longos. A exaustão era palpável. A inveja e a rivalidade graçavam entre os trabalhadores. O espírito de camaradagem começou a desaparecer. Discutiam por causa de recursos. Ansiavam por reconhecimento. Cada um queria ser visto como o mais importante. A unidade que antes prezavam começou a ruir. O sonho de construir algo grandioso estava se desmoronando diante de seus olhos. Nimrod, cego pela sua visão, permanecia alheio. Ele pressionava o povo ainda mais, exigindo mais.
Via a torre como o seu legado, a sua escadaria para os céus. Não conseguia ver a escuridão que se insinuava nos corações do seu povo. Os sussurros tornaram-se mais altos, transformando-se em discussões. O trabalho abrandou. O ar, antes repleto dos sons da construção, ecoava agora a discórdia. O outrora unido povo de Sinar começou a fragmentar-se, a sua língua comum distorcendo-se, tornando-se amarga nas suas línguas. Lá do alto, nos céus, Deus olhava para baixo, observando o mundo que ele havia criado com tanto amor e cuidado. Ele via a torre, um monumento à soberba humana, erguendo-se desafiadoramente em direção aos céus, como se quisessem tocar o próprio firmamento. Via as pessoas, os seus corações consumidos pela ambição e pela discórdia, cada um lutando para ser superior ao outro, esquecendo-se da verdadeira essência da vida. Via a sua unidade, outrora um símbolo da sua humanidade partilhada, agora distorcida numa ferramenta para ganho egoísta, uma união que não mais refletia a pureza de seus propósitos iniciais. Uma profunda tristeza apoderou-se dele, uma dor que ecoava em seu coração ao ver a corrupção de suas criações. Ele tinha criado os humanos para serem humildes, para viverem em harmonia uns com os outros e com ele, para que pudessem encontrar alegria na simplicidade e na comunhão. Tinha-lhes dado livre arbítrio, a capacidade de escolherem os seus próprios caminhos. Mas isto era uma perversão da sua dádiva, uma distorção do que ele havia imaginado. Este não era o futuro que ele tinha imaginado, um futuro onde a beleza e a bondade prevalecessem, mas sim um cenário desolador de ruínas e sonhos despedaçados. Deus desceu dos céus. A sua presença enchia o ar, uma manifestação tangível do seu poder e da sua desilusão. O povo, sentindo a sua chegada, tremeu. O medo, cru e primal, apoderou-se dos seus corações. Ele falou, a sua voz um eco estrondoso que ressoou no âmago do seu ser. E enquanto falava, passou a sua mão sobre a cidade, sobre a torre. A sua língua, o próprio tecido da sua unidade, estilhaçou-se. A confusão reinava. O povo olhava uns para os outros, os seus rostos contorcidos em medo e incompreensão. As suas palavras, antes tão familiares, soavam agora a algo incompreensível. Já não se conseguiam entender. Os seus sonhos partilhados estavam em ruínas. O trabalho na torre cessou. O esforço outrora unificado dissolveu-se no caos. O povo dispersou-se, os seus sonhos de alcançar os céus desmoronando-se à sua volta como pó. O silêncio desceu sobre a planície de Sinar, um silêncio pesado com o peso do julgamento divino. As famílias foram separadas, incapazes de comunicar. Amigos tornaram-se estranhos. O povo, outrora unido por uma língua comum, encontrava-se agora dividido. Abandonaram a torre, os seus sonhos de grandeza esquecidos. Dispersaram-se pela terra, procurando outros que os conseguissem entender. Um povo outrora unido, agora disperso, dividido pelas mesmas palavras que tinham usado para construir os seus sonhos. As planícies de Sinar, outrora um símbolo de unidade, eram agora um testemunho da loucura da sua ambição. A torre, inacabada, permanecia como uma lembrança gritante da sua transgressão. Um monumento à soberba, agora abandonado, sucumbindo lentamente à fúria do tempo. Servia como um aviso, um testemunho silencioso dos limites da ambição humana. A história de Babel ecoou ao longo de gerações. Uma história de advertência, uma lembrança do preço da soberba. Falava da importância da humildade, de reconhecer o poder e a soberania de Deus. Pois naquele ato de intervenção divina, Deus ensinou à humanidade uma lição valiosa.
Mostrou-lhes que a verdadeira força não residia em alcançar os céus com tijolos e argamassa, mas em alcançá-lo com humildade e obediência. Foi uma lição aprendida no pó e no silêncio de uma ambição falhada, uma lição gravada no próprio coração da humanidade. Uma lição que sussurrava: a verdadeira unidade, a verdadeira força, não reside em desafiar Deus, mas em procurar a sua orientação, em humilde obediência à sua vontade divina.